Qual é o lugar da razão, da inteligência diante da fé? Como pastores e teólogos lidam com o fato de terem que pensar, estudar, refletir a respeito de uma série de coisas e, ao mesmo tempo, lidar com pessoas em seus dilemas pessoais, em suas crises de fé? E o que viria a ser inteligência humilhada? Esse é o título de um livro que vamos apresentar aqui neste vídeo. Fique conosco! Inteligência Humilhada. Este é um livro que foi lançado no ano de 2017 pelo pastor e teólogo brasileiro Jonas Madureira. O livro saiu pela editora Vida Nova. Como não é o tipo de livro temporal, é perfeitamente possível estar aqui hoje, já 6 anos depois do lançamento do livro, para falar e recomendar essa obra. Primeiramente, indicado, é claro, a pastores e teólogos. O Jonas apresenta nesse livro uma verdadeira teologia filosófica, convidando-nos a fazermos teologia em humildade diante de Deus. Como atuar como teólogo, como atuar como um pastor e líder de igreja, cultivando ao mesmo tempo uma mente esclarecida e um coração quebrantado. Como resistir à soberba, à vaidade, à arrogância do conhecimento? Como não cair no outro extremo de ignorar e até mesmo desprezar o estudo sério e o uso da razão no labor teológico? Como relacionar o conhecimento de Deus e os limites da razão humana? Se estas questões dizem algo para você, então, quem sabe aqui esteja um livro que você vai gostar de ler. O autor procura conduzir a sua reflexão e o debate entre a fé e a razão sem cair nos extremos do racionalismo ou do fideísmo. Como diz a sinopse do livro, a finalidade do conceito de inteligência humilhada é despertar o interesse por uma razão que ora e uma fé que pensa. O prefácio do livro é de ninguém mais e ninguém menos que o grande teólogo Russell Shedd, ele que fundou as edições Vida Nova. O Dr. Shedd, como muitos o chamavam, veio a falecer pouco tempo depois de ler e compor para aquele que era ainda apenas um manuscrito desse livro. Jonas Madureira é pastor, é teólogo, é filósofo, autor e coautor de diversos livros. É também professor em instituições como a Universidade Mackenzie e o Seminário Martin Bucer. É pastor na Igreja Batista da Palavra, em São Paulo. Você encontra facilmente o Jonas em suas palestras aí na internet. Basta você fazer uma pesquisa, coloca o nome dele aí nas redes sociais, no Google, e você vai encontrar. Vamos então falar um pouco mais do livro. Como eu sempre gostei dessa temática, né, que estimula o diálogo entre a teologia e a filosofia e ao mesmo tempo mantém os pés no chão, ou seja, fornece insights bastante realistas e práticos para a vida, para o dia a dia, esse livro não poderia passar despercebido. Na verdade, eu demorei mais do que eu gostaria para ler e reler este livro, até que finalmente eu estou aqui fazendo um vídeo para compartilhar algumas coisas com você. São 5 capítulos, 5 grandes blocos que são subdivididos em pedaços, em seções menores. Vamos dar uma olhada no livro a partir de como ele está exposto no site da editora Vida Nova. Então, nós estamos aqui na página do livro, da editora Vida Nova. Nós temos aqui o preço do livro, você pode adquirir diretamente aqui pelo site da editora Vida Nova, mas é claro, esse livro ele está disponível também em várias outras livrarias. Você pode encontrar aí na internet outras livrarias que disponibilizam o livro também para você. Aqui você tem a contracapa, você clica aqui, você consegue ler as informações da contracapa. Já vou abrir aqui o trecho do livro que o site da Vida Nova também nos permite. Descrição do livro. Aqui você encontra um vídeo do Jonas Madureira, onde ele vai falar do livro, do conteúdo do livro também. E olha só que interessante, aqui embaixo você tem este livro, além da versão impressa, você tem o formato e-book, você tem também o formato audiolivro, para quem gosta de escutar o conteúdo, você pode colocar aí no teu carro,
Você pode escutar, como a gente escuta aí um podcast, como a gente escuta uma música, né? Você então vai escutar o livro. Aqui as outras informações do livro, edição 2017, número de páginas 336 páginas. Enfim, vamos abrir. Eu vou ler aqui a descrição do livro para você. Inteligência humilhada é fruto de uma cuidadosa reflexão sobre como se relacionam o conhecimento de Deus e os limites da razão humana. Além disso, é o resgate de uma tradição do pensamento cristão que sempre se recusou a reduzir o debate entre fé e razão nos termos do racionalismo ou do fideísmo. A finalidade do conceito de inteligência humilhada é despertar o interesse por uma razão que ora e uma fé que pensa. Seguindo o conselho de João de Salisbúria, Jonas Madureira subiu nos ombros de 5 gigantes da tradição cristã: Agostinho de Hipona, Anselmo da Cantuária, João Calvino, Blaise Pascal e Hermann Dooivert. Todos eles serviram de ponto de partida e fundamentação do conceito. Ao longo deste livro, essas 5 vozes, sobretudo a de Agostinho, são ouvidas nos mais diversos assuntos: teologia propriamente dita, revelação natural, problema do mal, gramática da antropologia bíblica, formação de um teólogo, entre outros. Já vou abrir aqui então o livro, vou maximizar aqui a página para a gente poder ver melhor. Então está aqui a capa do livro, vamos deslizar para baixo aqui, você vai encontrar o endosso de diversas figuras da igreja evangélica brasileira, diversos líderes, pastores, teólogos. Então você tem aqui Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, Luiz Saião, Durvalina Bezerra, Guilherme de Carvalho, Gaspar de Souza, Ronaldo Lidório, Norma Braga, Helder Cardim, Tiago Santos Filho, Ziel Machado, muita gente endossando o livro. Agora aqui no sumário a gente tem os agradecimentos, prefácio, Teologia diante de Deus, então é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, Conhecimento na desgraça. Terceiro capítulo, O Deus humilhado. Então você está vendo que cada capítulo é subdividido em uma espécie de capítulos menores. Quarto capítulo, Teologia do autoconhecimento. Quinto capítulo, A traição dos teólogos. Conclusão, índice remissivo. Então temos aqui os agradecimentos, o prefácio. De quem é o prefácio? O prefácio é de Russell Shedd. Nós temos o livro dedicado, inclusive, ao Russell Shedd. E aqui você pode, então, pelo site, dar uma olhada, dar uma lida numa primeira parte aí do livro, ver o que você acha, sentir um pouco de como é colocada a linguagem, né? Você vai perceber que é uma linguagem bastante acessível. Em contraposição à inteligência humilhada, também a consciência da humilhação da razão, que nos faz reconhecer o papel fundamental da fé. A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. A razão que se sujeita a Deus não deve se envergonhar da sua sujeição, nem se inferiorizar pelo fato de reconhecer sua dependência da revelação. Pelo contrário, a razão consciente da sua miséria deveria ser grata pela dádiva da revelação, pois, como aprendemos com nossas mães, quando alguém nos dá um presente, a única reação adequada é a gratidão. É possível ser inteligente e, ao mesmo tempo, piedoso. Este é, então, o livro aqui na Editora Vida Nova, no site da Editora Vida Nova. Vamos apresentar em mais detalhes cada um desses aspectos principais, aí, os seus principais temas e ideias. Na primeira parte do livro, que é subdividida em 7 seções menores, o autor começa falando sobre a busca pela certeza da existência de Deus e a importância da palavra de Deus como fonte dessa certeza. O autor destaca a necessidade dos teólogos se envolverem na igreja local e se tornarem artesãos da palavra. O que isso significa? Significa basicamente que os teólogos precisam voltar seu foco para a igreja local e servirem a membresia com o ensino pastoral, com o ensino teológico. Madureira passa então a discutir o conceito de inteligência humilhada como uma abordagem intermediária entre o fideísmo e o racionalismo. Lembrando então que o fideísmo é caracterizado pela ênfase na fé como única fonte de conhecimento de Deus, enquanto o racionalismo busca fundamentar esse conhecimento por meio da razão. Onde estaria, então, a inteligência humilhada aí? Na proposta do autor, a fé não precisa morrer, ela só precisa pensar. Por sua vez,
A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos, dirá ali o Jonas. Uma condição de humildade começa em não negligenciar os grandes pensadores que já refletiram sobre os limites da inteligência humana. Aqui, o Jonas Madureira cita 5 pensadores da tradição cristã que influenciaram a elaboração do conceito. São eles Agostinho de Hipona, Anselmo de Cantuária, João Calvino, Blaise Pascal e Hermann Doivert. Com isso, temos também aí uma visão mais ampla das influências sobre o conteúdo desse livro, sobre o próprio autor. Um aspecto que considero muito relevante aqui é quando o autor enfatiza que a teologia genuína só pode existir em um diálogo intenso com Deus. A teologia é a formulação de uma resposta à revelação de Deus, e para isso é necessário reconhecer que a revelação é dirigida a cada indivíduo. Ele destaca aqui a importância de não cair no pensamento em terceira pessoa, em que Deus é tratado meramente como um objeto de estudo neutro. Muitos podem cair nessa tentação de acharem que fazem uma teologia neutra, uma teologia imparcial. O autor passa, então, a discutir a estrutura das Confissões de Agostinho para lembrar que o bispo de Hipona expõe o seu coração a Deus e mostra sua fragilidade e limitações aos leitores, convidando-os a se identificarem com ele. Nota-se a forte influência das Escrituras na obra de Agostinho e sua dependência da linguagem bíblica. Agostinho, em sua obra, se desnuda diante de Deus, reconhecendo que é sendo conhecido que ele pode conhecer a si mesmo. Bem, num livro intitulado Inteligência Humilhada, o autor dedica também uma seção para falar sobre inteligência arrogante, comum no contexto religioso. A realidade é que somos ignorantes, e isso deveria nos tornar mais humildes e nos fazer falar menos sobre aquilo que nós não conhecemos. Assim, não há ponto de partida para o conhecimento de Deus que seja mais promissor que o temor e a humildade. O autor cita aqui J.I. Packer, que disse o seguinte: preocupar-se em adquirir conhecimento teológico como um fim em si mesmo, aproximar-se da Bíblia para estudá-la sem nenhum motivo, além do desejo de saber todas as respostas, é o caminho direto para o auto-engano complacente. Afinal, a nossa inteligência já está sob a condição da humilhação, quer sejamos conscientes dela, quer não. Reconhecer isso é virtuoso, pois nos leva a depender totalmente da palavra de Deus para conhecê-lo. Quem nunca encontrou dificuldade de dialogar com pessoas que possuem um ego inflado e estão presas em si mesmas? O autor, aqui no livro, ressalta que a persuasão lógica e racional não funciona nessas situações, pois o tolo é prisioneiro da sua própria voz e não tem interesse em atender ou entender o outro. Muitas coisas para pensarmos aqui. O tolo acredita que pode construir as suas próprias ideias, independentemente de influências externas, ignorando que somos influenciados por uma visão de mundo. A falta de entendimento, a falta de um rigor autocrítico são sinais visíveis do aprisionamento do tolo que o impede de enxergar o mundo ao seu redor. A questão é que, de certa maneira, somos todos tolos. Difícil é admitir isso, não é mesmo? O ponto é, como se libertar da tolice? Aqui, Madureira disponibiliza uma seção intitulada O Tolo e as Sombras da Caverna, onde aborda a ideia de que a busca pelo entendimento requer uma libertação interior autêntica. Você já percebeu que tem uma referência a Platão e ao mito ou à alegoria da caverna aqui. Isso porque o autor destaca a diferença entre o platonismo e o cristianismo em relação à libertação do tolo. O platonismo acredita que a libertação ocorre por meio da reflexão e do conhecimento próprio, enquanto o cristianismo reconhece a completa insuficiência do tolo para se libertar, né? Para o cristão, é necessário o quê? Um poder superior, o Espírito Santo, que liberte o tolo de sua autorreferência e o coloque diante de Deus. Tudo isso está nessa primeira parte do livro Inteligência Humilhada. Na segunda parte, então, vamos adiante, o autor trabalha aspectos epistemológicos importantes, a começar pelo monergismo. Talvez agora você pergunte o que é monergismo. Monergismo é o entendimento de que a salvação do ser humano é resultado da obra de apenas um agente. Qual agente? Deus. A outra opção é o sinergismo, que é a perspectiva
que concebe a salvação como uma interação entre Deus e o ser humano. Assim, no contexto da epistemologia monergista, o conceito de inteligência humilhada é explicado como a total dependência do intelecto humano da revelação divina para conhecer a Deus. Nós não somos capazes de conhecer a Deus por nós mesmos. A inteligência humana é humilhada, reconhecendo sua carência de Deus e dependência da graça divina. Fato é que o pecado original resultou na impossibilidade do homem conhecer a Deus por meio da sua própria razão. O conhecimento natural de Deus depende da graça e não apenas da razão humana. A queda afetou o ser humano por inteiro, inclusive no seu intelecto, no seu pensamento. Portanto, o autor conclui que todo o projeto da teologia natural, que busca conhecer Deus independentemente da revelação em Cristo, nunca alcançará um conhecimento verdadeiro e suficiente de Deus. A verdadeira revelação de Deus só pode ser encontrada nas Escrituras. A miséria humana não está na falta de revelação clara da parte de Deus, mas na nossa condição pós-queda, onde somos cegos e insuficientes para compreender plenamente a Deus. O autor alerta ainda contra a heresia do gnosticismo, que basicamente empreende a busca do sentido da vida por meio do conhecimento. Os cristãos, no entanto, afirmam Jesus Cristo como a única revelação salvífica de Deus. E assim, chegamos na terceira parte do livro, intitulada O Deus Humilhado. O autor começa aqui destacando as confissões cristãs que ressaltam a Deus como Pai, Pai Todo-Poderoso. Não apenas Pai, mas Pai de Jesus Cristo. Isso nos coloca diante da ideia de que a bondade e o poder de Deus são atributos inseparáveis. Mas a presença do mal no mundo levanta uma questão, a questão de como conciliar a existência do mal com a crença em um Deus todo-bondoso e todo-poderoso. Algumas propostas para tal dilema já surgiram, estão aí, a maioria delas inconsistentes, é verdade. A questão só seria compreendida na superação das teologias da retribuição que estão entranhadas no coração humano. Acreditamos num Deus que deve reagir aos seres humanos segundo o comportamento demonstrado pelas pessoas, mas parece que não é assim que as coisas funcionam com Deus. A vinda de Cristo, como o Deus encarnado, ressignifica o conceito de onipotência, uma vez que Jesus se manifesta humilde. Da igreja e dos discípulos de Jesus, espera-se, portanto, uma obediência humilde a Cristo. Dos cristãos, assim, não se espera algum tipo de prática espiritual mística que busca alguma imitação no esvaziamento de Deus, mas uma obediência que gera ação concreta, ação de serviço, a exemplo de Cristo. Também não faltam as tentativas de desconstruir a imagem de Deus como cruel, especialmente através de análise de conceitos bíblicos presentes aí nas Escrituras. O problema é que esse argumento, na maioria das vezes, se baseia numa visão que isola certos trechos da Bíblia do seu todo. O autor, então, Jonas Madureira, destaca que ler os textos da Bíblia isoladamente é como ver Isaac amarrado lá sobre a lenha, sem enxergar Jesus preso ao lenho, sem perceber a conexão entre Deus, Isaac e Jesus. O autor argumenta que é necessário compreender o movimento completo da história e percorrer um longo caminho para compreender a cólera de Deus, que é, na verdade, uma tristeza do amor. Os cristãos creem que Deus é bondoso, que Deus é onipotente e também que o mal está presente no mundo. E essas não são proposições contraditórias. O problema do mal é difícil, é verdade, e muitas propostas já surgiram aí para tentar explicar isso. Porém, o autor enfatiza que a dor e a busca por respostas são parte da experiência cristã e que é necessário enfrentar as questões difíceis, mesmo que não haja respostas satisfatórias. E chegamos assim à quarta parte do livro. Essa é a seção onde o Jonas Madureira fala sobre a teologia do autoconhecimento. Ele abre com uma frase de Clemente de Alexandria que diz: a maior de todas as ciências é conhecer-se a si mesmo, porque quem conhece a si mesmo conhecerá também a Deus. O conhecimento cristão vai além da existência de Deus e defende a necessidade de aprofundar o conhecimento de Deus e suas implicações para o autoconhecimento. O autor, então, destaca que o autoconhecimento
proveniente da revelação bíblica é o mais transformador, pois oferece uma explicação adequada para a realidade do ser humano em relação a Deus. O autor vai falar de 3 possíveis referências do autoconhecimento: a alterreferência, a egorreferência e a teorreferência. A alterreferência é aquela em que a pessoa busca ser o que os outros querem que ela seja. Isso leva a uma falta de autenticidade e pode resultar em decepção quando a pessoa percebe a inautenticidade das suas escolhas. A segunda via é a egorreferência, em que a pessoa decide ser o que ela mesma quer ser, buscando sua própria expectativa como referência. E há a teorreferência, em que a pessoa busca ser o que Deus quer que ela seja. Essa é a única referência que pode conduzir à autenticidade e ao verdadeiro autoconhecimento. O conhecimento de Deus revela quem o ser humano é aos olhos de Deus e reconduz o ser humano à trilha da autenticidade. No geral, o texto enfatiza que a única forma de alcançar a verdadeira autenticidade e autoconhecimento é por meio do conhecimento de Deus, que revela a realidade do homem e desarma as suas armadilhas. E então, ele passa a falar de uma gramática da antropologia bíblica. Aqui, o autor vai falar das imagens usadas na Bíblia para explicar a natureza humana. Que imagens seriam essas? Existem algumas palavras hebraicas, palavras que são fundamentais na antropologia bíblica. São elas nefesh, leb, lebab, basar e ruah. Essas palavras expressam conceitos como alma, coração, carne, espírito. Com nefesh, por exemplo, alma, o autor falará do homem desejante. O ser humano é um ser desejante, faminto por Deus. O homem não possui uma alma, mas se torna uma alma vivente que aspira por sua fonte, aspira por sua origem, pelo seu Deus. Com leb ou lebab, coração, o autor falará do homem deliberante. Diferente da compreensão popular e romantizada que as pessoas têm a respeito do coração, seu sentido bíblico, coração na Bíblia, é mais amplo e abrange o centro do pensamento, sentimentos, vontade e decisão humana. Outra palavra hebraica que a Bíblia utiliza para definir a natureza humana é basar, que significa carne. O termo carne representa a contingência humana, ou seja, a finitude, a fragilidade, a nossa transitoriedade. E, finalmente, temos também a palavra ruah, espírito, pois o ser humano recebe o Espírito de Deus que o mantém vivo. A Bíblia não reduz a vida e a morte a questões meramente biológicas, mas enfatiza a autorização ou desautorização de Deus sobre tudo que vive. Existe aí uma conexão entre o espírito do ser humano e o fôlego de vida. Ambos são dons de Deus que mantêm o ser humano vivo. Em resumo, aqui, de acordo com as Escrituras, o ser humano é uma alma que encontra satisfação apenas em Deus. É um ser vivente dependente de Deus para viver, tanto em seu aspecto físico, como também em seu aspecto espiritual. O verdadeiro autoconhecimento deve, então, partir desse entendimento do que a Bíblia diz sobre a natureza humana. Finalmente, então, vamos à quinta e última parte do livro, mais um foco aí na figura do teólogo. Aqui retomada a velha discussão a respeito de qual seria a ênfase mais legítima, a ortodoxia ou a ação social. Seguirá, então, para falar que a obra mais importante de um teólogo não é um tratado de teologia, mas a sua oração. Apesar das dúvidas que possam surgir quanto ao conhecimento de Deus, o amor a ele permanece inabalável. Lembrando que o compromisso do teólogo é com a história da salvação e a palavra de Deus. A fidelidade à palavra é mantida pelo impacto contínuo dessa palavra na mente e no coração do teólogo, que deve direcionar seu pensamento para Deus e refletir teologicamente sobre todas as coisas. O desafio é amar mais a imagem de mundo revelada na palavra do que a imagem de mundo pessoal do teólogo. Vale destacar que nessa parte do livro, Madureira também dedica tempo para tratar daquele compromisso fundamental do coração que molda nossa visão de realidade. O texto destaca a presença da cosmovisão secularista na sociedade e como alguns teólogos podem adotar essa cosmovisão, traindo a cosmovisão cristã. Nessa parte final do livro, o autor apresenta a trajetória e as contribuições do teólogo batista Carl Henry. Esse teólogo se posicionou criticamente ao desinteresse do fundamentalismo pelos problemas sociais,
pelos problemas políticos, ao mesmo tempo em que foi crítico também do liberalismo teológico. Assim, ele foi um nome importante de uma via alternativa que alguns denominam de evangelicalismo. Carl Henry foi um líder teológico que buscou uma terceira via, conciliando a ortodoxia protestante com o engajamento social. Ele enfatizou a autoridade da revelação bíblica como critério para resolver os problemas teológicos e éticos contemporâneos. Já finalizando, então, o livro fala ainda da missão do teólogo. O texto conclui que o teólogo deve trabalhar com a palavra de Deus e não se acomodar à sua própria mente, pois é a palavra que tem poder de transformação. A falta de amor e a ausência da ferida no coração, que é causada pela pregação fiel, levam o teólogo a buscar outras coisas que parecem mais interessantes do que o ensino fiel da palavra de Deus. Por fim, o texto ressalta que o propósito último da palavra de Deus é a transformação do coração e da vida e que o conhecimento teológico deve servir a esse fim. Enfim, este é um livro bem abrangente, desperta várias reflexões, super indicado para pastores, para teólogos. Apesar do conteúdo denso, desafiador, a linguagem do texto é leve, é acessível. Todas as referências também são indicadas com notas ao final de cada capítulo. Essas notas auxiliam, especialmente você, que deseja ampliar os estudos em algum desses temas abordados. Considerando que os cristãos, e por que não dizer também os pastores, muitas vezes encontram-se confusos no mar de informações e dúvidas que surgem, o livro ajuda muito a clarear vários pontos, desde questões apologéticas, hermenêuticas, sistemáticas e principalmente também pastorais. Se você também é uma pessoa em busca de uma razão que ora e uma fé que pensa, essa é uma excelente pedida. Fica aí a dica do livro para você. Não é uma questão, é óbvio, de simplesmente concordar com tudo, mas de travar aí um diálogo crítico com o texto, com o autor, permitindo-se uma reflexão humilde que, ao final, busca a palavra de Deus e a sabedoria. Grande abraço para você, que Deus te abençoe e lembre-se, seja você uma bênção.